Galera, é o seguinte, finalmente a gente tem um exemplo claro e prático de que o PlayStation 5 definitivamente não precisa de Ray Tracing para poder sobreviver. Ok, mas deixa eu reestruturar essa frase porque afinal de contas o Ray Tracing, apesar de tudo, ainda continua sendo uma tecnologia da atual geração. Então, o PlayStation 5 não precisa de Ray Tracing para justificar a falta de empenho de desenvolvedores para poder lançar um jogo com efeitos bonitos. Eu acho que essa é a melhor colocação. Eu acho que diante dos atuais acontecimentos que a gente tem enfrentado no mercado dos games, é impossível a gente não demonizar o Ray Tracing, porque afinal de contas, ou ele é mal aplicado, ou quando ele é supostamente bem aplicado, que eu diria que atualmente é o que a gente encara como o mínimo que o recurso tem para poder fazer, quando o mínimo é bem feito, ele acaba comprometendo boa parte da experiência, seja na performance ou então na resolução do jogo. Geralmente quando os jogos conseguem trazer o Ray Tracing fazendo o mínimo, o que pode ser considerado como uma aplicação da técnica na iluminação global ou então nos reflexos, porque isso é o mínimo do Ray Tracing, a gente enfrenta dificuldades nessas duas áreas, que é a área da resolução e também a área da performance. É difícil a gente encontrar esses três pontos juntos, Ray Tracing, alta resolução e alta performance. Por isso que a gente acaba inevitavelmente demonizando o Ray Tracing, porque é difícil ver o recurso sendo bem aplicado e criando uma diferença geracional dentro de um jogo. Para mim, um bom exemplo de modelo de como o Ray Tracing deveria ser aplicado, e se você acompanha o canal frequentemente você já sabe o que eu penso sobre isso, tá no Marvel's Spider-Man 2. O jogo consegue usar o Ray Tracing, por exemplo, para inovar e conseguir construir toda a área interna dos edifícios, daqueles prédios que a gente explora, muito para além do que apenas colocar os reflexos. Então isso é criar uma diferença geracional, porque é através disso que o mundo do jogo consegue ser mais consistente ali. Então é aqui com Death Stranding 2 que a gente consegue ver que a gente não precisa de Ray Tracing comprometendo outras áreas básicas só para poder trazer reflexos ou então uma iluminação global dentro do mundo do jogo. Muitas das vezes, quando o Ray Tracing é aplicado nessas áreas, é apenas porque os desenvolvedores não querem ter o trabalho de fazer toda a parte manual para poder exibir esses resultados com técnicas mais leves e ainda assim permanecer com alta resolução e mais performance. E Death Stranding 2 é o exemplo perfeito disso. Por isso, como o foco prioritário desse vídeo é falar a respeito dos gráficos e como a ausência do Ray Tracing não atrapalha em nada em um jogo de PlayStation 5 desde que ele seja bem desenvolvido, é isso que a gente vai fazer nessa primeira parte. Depois a minha ideia é basicamente falar um pouco mais a respeito do jogo, para quem que ele pode ser destinado e como você pode jogá-lo a ponto de conseguir se impressionar. O que é necessário para você se impressionar com Death Stranding? Porque apesar dele ser um primor técnico dentro do PlayStation 5 e tá servindo de exemplo pra gente ver que Ray Tracing não é o fim do mundo, ele também é muito mais do que isso. Ele é uma experiência que precisa ser vivida, mas também não é uma experiência para todo mundo. Para começo de conversa, eu vou presumir que nem todo mundo que tá assistindo o vídeo sabe o básico a respeito desse jogo, para assim a história ficar com menos margem para dúvidas, beleza? Death Stranding, se você não sabe, não foi desenvolvido usando uma engine própria da Kojima Productions, que é a empresa de Hideo Kojima, o criador do jogo. A engine que o jogo usa é a 10ª engine, que é a mesma engine que deu vida a Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West. Para quem não sabe, Horizon Forbidden West é um exemplo técnico do PlayStation 5 também, ainda que ele tenha chegado pro PlayStation 4 e também no início de vida do PlayStation 5. Então essa é a primeira parte que a gente precisa saber quando a gente lembra dos gráficos de Death Stranding. E por que isso? Porque muito do que a gente vê em Death Stranding ou é uma evolução de Horizon Forbidden West ou então é um parâmetro gráfico que foi usado como solo base para o jogo ser desenvolvido. Death Stranding 2 tem cenários amplos com uma sensação de escala absurda e ainda assim consegue manter a uma longa distância um nível de detalhamento relativamente alto. Você pode olhar para o horizonte desse jogo e ainda assim você vai encontrar um nível de detalhes bem alto nas estruturas. E isso é exatamente o que a gente encontra em Horizon Forbidden West também, um jogo de mundo aberto com uma sensação de escala que muitas das vezes é impressionante e com um nível de detalhes tão alto quanto que a gente vê no Death Stranding 2 se a gente jogar a versão do jogo de PlayStation 5. E é importante dizer isso porque existem 3 pontos primordiais que precisam ser mencionados aqui e desses 3 pontos apenas um não é muito positivo. O primeiro ponto é o efeito volumétrico do jogo que consegue superar algo que a gente vê em Horizon Forbidden West. Existe uma tempestade de areia nos dois jogos. Essa tempestade é construída usando efeitos volumétricos, ou seja, efeitos que conseguem interagir com toda a luz e com todo o espaço do local, deixando tudo muito mais
realista, e também com o que a gente chama de billboard textures, que basicamente é uma textura em 2D, só que com uma grande escala. Esse segundo recurso principalmente faz quando a gente esteja do lado de fora dessa tempestade de areia, a gente consiga ver o tamanho real dela. É isso que gera a sensação de impacto da gente quando a gente está do lado de fora. É graças às billboard textures. De um outro lado, no entanto, tem a parte negativa. E a parte negativa acontece pelo seguinte: Death Stranding 2 abraçou uma variedade de cenários maior, o que faz com que agora, por exemplo, a gente encare florestas dentro do mundo do jogo. Um cenário típico do que a gente encontra em Horizon Forbidden West também. Quando o Horizon Forbidden West ele chegou, ele trouxe um avanço significativo quando a gente compara com o primeiro, porque ele trouxe mais interatividade entre a protagonista e toda a vegetação do local. Até as menores plantas daquele ambiente podiam sofrer um certo tipo de interação. Era difícil a gente encontrar algum elemento da selva ali e não conseguir interagir com aquele elemento. Já Death Stranding 2, por outro lado, apesar de ter um certo grau de interação entre o Sam, que é o protagonista do jogo, e essa parte específica do cenário, não é uma interação tão detalhada quanto que a gente encontra em Horizon Forbidden West. Só que para compensar, parece que o jogo segue aquela filosofia dos 2 pesos e 2 medidas por aqui, porque embora ele não tenha tanta interatividade entre o Sam e toda a vegetação do local, por outro lado, a gente encontra uma tempestade de areia que é muito mais densa, muito mais pesada, graças a uma evolução dos recursos volumétricos por aqui. O que pode ter acontecido, muito provavelmente, porque o jogo foi desenvolvido com um foco exclusivo no PlayStation 5, ao contrário de Horizon Forbidden West, que também chegou para PlayStation 4. Então essa evolução pode ter sido embarreirada justamente por conta disso. Então sim, os cenários são impressionantes, a escala é absurda e os efeitos são incríveis, mas eu acho que todo mundo já sabe disso. O jogo não faz a menor questão de esconder que é impressionante visualmente. O que realmente chama a atenção quando você liga o console pela primeira vez para poder jogar Death Stranding 2, no entanto, é quando você vê a cena inicial. Parece um live action. Diria que isso acontece principalmente porque os modelos dos personagens foram construídos usando uma tecnologia da Guerrilla Games implementada na 10ª Engine, chamada de Virtual Human, que basicamente é um scanner que traz modelos reais, modelos do mundo real, nesse caso, atores contratados para interpretar cada personagem do jogo, para dentro do mundo virtual do jogo. É por isso que a gente tem tanto realismo aqui. O ponto é que Horizon Forbidden West também já fazia esse tipo de coisa, só que a grande diferença é que a escala que Death Stranding 2 está fazendo isso é muito maior. É um nível completamente diferente. Então, deixa eu aproveitar e contar uma história pra vocês. Em jogos indies, vocês já repararam que geralmente ou o jogo acontece em primeira pessoa ou o modelo do personagem é extremamente simples. Isso acontece por uma razão muito simples. Os modelos dos personagens de um jogo tá no top 1 de ser a parte mais difícil de ser construída. Trazer um modelo realista é extremamente difícil. Isso acontece porque existem muitas camadas para poder chegar a um modelo realista. Das camadas mais minuciosas até as camadas mais superficiais. E a parte mais interessante é que são justamente essas camadas mais superficiais, ou podemos chamar de camadas de segundo plano, que conseguem trazer a naturalidade para esses modelos de personagens. E se a gente está falando de um modelo de personagem com naturalidade, automaticamente a gente também está falando de um modelo de personagem com muito realismo. E é isso que acontece com Death Stranding 2. O primeiro Death Stranding já conseguia impressionar pelo nível de detalhes minuciosos que ele trazia no modelo dos personagens. E isso é um fato. A grande diferença que diferencia o Death Stranding 2 do Death Stranding 1 são as camadas superficiais, as camadas que aparecem logo quando você bate o olho nesse personagem. E a gente chama aqui isso de porosidade. Porosidade basicamente são os detalhes que aparecem no rosto do personagem, uma sujeira, uma verruga, as sardas, tudo isso aqui aparece com muito mais evidência e em um nível muito superior ao que é visto no Death Stranding 1. E aí entra a superioridade quando a gente compara também com Horizon Forbidden West, porque apesar de Horizon Forbidden West trazer modelos de personagens incríveis e extremamente detalhados dentro dessa parte minuciosa também, ele não consegue trazer toda essa camada secundária que Death Stranding 2 consegue trazer. Existem cenas que você fica boquiaberto com um nível de detalhe que o jogo consegue dar para partes tão simples, às vezes uma bochecha se movimentando, às vezes um lábio tendo um pouco mais de realismo na movimentação, o nariz, a pele, tudo isso fica escancarado para o jogador e definitivamente não é difícil de identificar. É isso que faz com que esse jogo seja tão realista e se aproxime de um live action, e é isso que faz com que nessa parte em específico ele também supere Horizon Forbidden West. E eu tô dando toda essa palestra, inclusive fazendo exemplos com jogos indies, primeiro pra gente entender o quão difícil
difícil é de criar um bom modelo de personagem, e segundo, pra gente entender que quando um bom modelo de personagem é construído, dificilmente todo o resto do jogo vai ser mal construído, porque a parte mais difícil conseguiu ser feita. Então, se a gente tem modelos bonitos por aqui, a gente também vai ter cenários bonitos. Por isso que os cenários desse jogo, apesar de serem extremamente bem detalhados e em uma larga escala, não são nenhuma surpresa no final das contas, porque os modelos dos personagens, desde o início da apresentação desse jogo, lá quando ele foi revelado, são incríveis. Mas a gente precisa falar mesmo sobre o mind-blowing desse jogo, a ausência do Ray Tracing e como o jogo consegue ser tão bonito com a ausência de um recurso como esse. A gente pode classificar o Ray Tracing em 3 categorias aqui dentro do que a gente está acostumado: a iluminação global, os reflexos e a aplicação das sombras. Geralmente, quando o Ray Tracing é usado em um jogo, essas são as 3 etapas básicas que os desenvolvedores gostam de aplicar o recurso para poder facilitar o desenvolvimento, porque os cálculos aqui são muito mais automatizados quando o Ray Tracing está ativo, e quando ele não está, o trabalho manual precisa ser inserido. Então vamos começar falando do drible mais simples para contornar essa ausência do Ray Tracing até o mais complexo, e o drible mais simples foi a sombra. As sombras de Death Stranding 2 são impecáveis e conseguem adicionar bastante complexidade ao cenário. A gente vai encontrar sombras que são mais duras e a gente vai encontrar sombras que são mais suaves. Tudo isso vai depender da posição do sol diante do objeto que vai ser sombreado e a distância desse objeto que está sendo sombreado da superfície que a sombra vai ser gerada. É muito importante a gente mencionar isso porque o fato dessas sombras aderirem mais complexidade para todo o cenário está diretamente atrelado com o fato de que o fuso horário desse jogo agora é dinâmico, diferentemente do primeiro game. Então, à medida que você vai andando, em um momento você vai ver uma sombra que pode ser mais difusa, mas se você passar por aquele local em um outro período do dia, aquela sombra pode não estar mais difusa, pode estar sendo apresentada de uma outra maneira porque a posição do sol mudou, e o jogo não precisou de Ray Tracing para poder trazer toda essa variação. Já o segundo drible foi a iluminação global do jogo, aquela iluminação que fica responsável por áreas mais escuras, áreas mais claras, ou então em considerar a cor de um objeto para interferir na luz do local e colorir aquela luz ou aquela superfície com base nisso. A iluminação global geralmente é um dos artifícios mais difíceis de serem trazidos porque precisa de muita parte artística quando não se usa o Ray Tracing, e foi isso que a gente teve aqui. E para poder trazer a iluminação global do jeito que a gente encontra, a gente tem aqui os Light Probes, que conseguem dividir essa iluminação global em etapas, em segmentos, considerando diversos fatores. Vamos considerar que cada probe que é aplicado no cenário consegue armazenar informações de luz específicas do que tem ali, com base no que está acontecendo ali. Agora vamos lembrar que Death Stranding 2 é um jogo de mundo aberto. Agora vamos lembrar que Death Stranding 2 é um jogo que tem muito mais biomas. Agora vamos lembrar que Death Stranding 2 é um jogo que tem fuso horário dinâmico. Já pararam para imaginar quantos probes precisam ser aplicados considerando tudo isso? É muita coisa. Só para vocês terem uma ideia, o Horizon Zero Dawn e o Horizon Forbidden West conseguiam trazer cerca de 6 probes no PlayStation 4 e dobrar isso no PlayStation 5. O Death Stranding 2 consegue levar isso para uma escala muito maior. Os probes aplicados aqui são incontáveis, porque a iluminação global tenta ao máximo fazer o que o Ray Tracing faz. Então a gente teve muito trabalho manual também nessa parte. E claro, por último, mas também não menos importante, a gente precisa falar sobre os reflexos desse jogo. E por incrível que pareça, não tem segredo nenhum por aqui. Basicamente o jogo usa 2 técnicas aqui para poder trazer o reflexo, e a principal é o Space Screen Reflections, que basicamente é aquele tipo de reflexo que a gente sempre comenta por aqui, é a técnica mais comum hoje em dia. Aquela técnica que consegue refletir tudo o que está acontecendo na cena, e à medida que você faz com que a câmera deixe de pegar aquele objeto, ele também sai da cena do reflexo em si, ou seja, ele para de ser refletido. Então entra outra técnica nesse caso que faz a cobertura disso. O ponto é que as 2 técnicas foram tão bem mescladas, foram tão bem desenvolvidas aqui nesse jogo e tão bem aplicadas, que você não vê a ausência do Screen Space Reflections quando isso acontece e não consegue perceber quando é a troca para outra técnica. Isso é o mais impressionante. Geralmente nos jogos, inclusive no próprio Horizon Forbidden West, a gente vê esse tipo de coisa acontecer. Quando você vê que um objeto está saindo da cena, você vê a troca para uma outra técnica. Isso não acontece em Death Stranding 2. É difícil de você notar que a técnica está sendo substituída pela outra. Olhem para esse cenário, por exemplo. Todas essas partículas estão sendo geradas em tempo real pela GPU do próprio PlayStation 5.
5, algo que começou a ser implementado no PlayStation 4 com o Infamous Second Son. Então a gente está vendo aqui todas essas partículas sendo geradas, ao mesmo tempo em que a gente está vendo todas essas partículas sendo refletidas. Enquanto o Sam caminha, dá para ver em algum momento que o reflexo deixou de pegar alguma coisa? Não. Por quê? Porque a técnica foi bem desenvolvida, tudo foi muito bem aplicado aqui e a parte artística é incrível também, porque não dá nem muito tempo de você observar o que está sendo pego e o que não está sendo pego. É tanta luz, é tanta partícula acontecendo em diferentes pontos do cenário que a gente não consegue reparar nisso. E aí a gente se pergunta, qual é o saldo final disso tudo? Qual é o resultado? Um jogo extremamente realista, bem otimizado e leve, tão leve a ponto dele rodar em 4K em 30 quadros por segundo ou em 1440p no modo performance, atingindo 60 quadros por segundo. E digo mais, quando você compara com o PlayStation 5 Pro, de acordo com o que a galera tem disponibilizado na internet, e digo isso porque eu não tenho PS5 Pro, as diferenças são muito sutis. E o melhor disso tudo é que no resultado final o Ray Tracing não teria feito muita diferença quando a gente compara com os recursos que foram aplicados aqui. A diferença provavelmente foi sentida no desenvolvimento. E isso não importa muito pra gente, é uma tarefa dos desenvolvedores, eles estão ali para poder desenvolver. O que a gente quer, o que a gente paga por, é pelo resultado final, e o resultado final foi impecável. Mas sim, eu não acho que Death Stranding 2 seja um jogo para todo mundo e eu preciso dar meu panorama geral para vocês. Para começo de conversa, logo nos primeiros minutos do jogo eu já tava chorando. E eu tô dando essa informação tanto vergonhosa aqui para vocês, e não pela intimidade que a gente tem apenas, mas também para poder dizer para vocês que o impacto que o primeiro jogo tem, ele é necessário. Então, se você tá indo pro Death Stranding 2 porque ele tá sendo mais comercial e porque ele tá querendo abraçar um público maior, não vou dizer para você não ir, mas vá sabendo que a sua experiência seria muito melhor e muito mais profunda se você tivesse experienciado o primeiro jogo primeiro, porque existem eventos, existem relações que acontecem no primeiro jogo que são fundamentais para você entender o peso delas logo nos primeiros minutos do segundo jogo. É fundamental. Aqui as relações, elas são realmente muito importantes. Então muita coisa que acontece no primeiro jogo tem um impacto grande, principalmente nos momentos finais dele. Outra coisa que eu queria comentar com vocês, sim, o jogo tem mais momentos de furtividade, ele tem mais momentos que são sombrios, se é que a gente pode chamar assim, e ele tem uma variedade de cenários maior. Mas Death Stranding 2 continua sendo um jogo em que a base dele é você caminhar de ponto A até ponto B. A diferença é que em alguns momentos você vai encontrar algumas dificuldades diferentes do que o que a gente encontrava no primeiro jogo, ou numa quantidade maior quando a gente compara com o que a gente encontrava no primeiro jogo, como é o caso dos próprios inimigos. Então assim, vão com a mente sabendo de que vocês vão ter um jogo em que você precisa andar grandes distâncias primordialmente para poder cumprir o objetivo de vocês. Então, se você não gosta desse tipo de coisa, se você prefere jogos em que as coisas acontecem com muito mais velocidade, em que as coisas são jogadas na tela a todo tempo para estimular a dopamina do nosso cérebro, Death Stranding 2 definitivamente não é um jogo para você. Death Stranding 2 é um jogo em que você passa muito mais tempo se conectando com o protagonista a ponto de sentir na pele dele, até na caminhada que você faz, do que sobre qualquer outra coisa. Os momentos diferenciados, quando comparamos com o primeiro jogo, estão lá, mas eles não são o foco desse segundo jogo. O foco do segundo jogo continua sendo as caminhadas, o momento introspectivo que você tem com o seu personagem principal. Então tenham isso em mente, é um jogo que tecnicamente é incrível, mas ele ainda assim é um jogo diferente do que a gente encontra comumente na indústria hoje em dia. Tenham isso em mente. E no mais, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos que a gente postar por aqui. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.